tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Douglas Crispim, eu sou médico geriatra paliativista. Atualmente faço parte da diretoria da Associação Mundial de Cuidados Paliativos e Hospice e vou moderar essa mesa com colegas paliativistas muito admirados aqui para a gente discutir sobre a política nacional de cuidados paliativos, aprovada recém pelo nosso Ministério e publicada pelo Ministério da Saúde. Um ano muito especial de conquistas. Esse painel foi organizado pelo Comitê de Cuidados Paliativos da Abrale, junto com o movimento TJCC, ao qual também agradecemos a oportunidade. A política nacional ela vem num momento muito oportuno em que tanto várias instâncias da sociedade civil durante muitos anos lutaram para que os nossos pacientes e nós mesmos, futuramente, e quem já é paciente, possa ter acesso ao cuidado digno ao seu sofrimento e conviver melhor com a sua doença, que é um direito reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e também considerado um direito humano. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde publicava já uma resolução que determinava que os cuidados paliativos deveriam fazer parte de qualquer sistema de saúde que desejasse oferecer acesso amplo e integrado aos cuidados. E nesse ano de 2024, 10 anos depois, celebramos agora em outubro o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, que realmente pergunta, após esses 10 anos, como estamos em relação após a resolução 10 anos em termos de cuidados paliativos. E o Brasil comemora esta política de cuidados paliativos, e aqui nós vamos ter representantes de diversas profissões e que todos participaram também da construção junto dessa política, e nós vamos ter a oportunidade de ter uma importante discussão, tanto com colegas quanto pacientes. Então, eu gostaria de iniciar apresentando os colegas que vão compor aqui esse painel. Primeiro, gostaria de convidar o nosso colega Dr. Rodrigo Capel Castilho, médico com residência em clínica médica, medicina intensiva e medicina paliativa, e é o atual presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e é o CEO da Palatium Cuidados Paliativos e coordenador do Comitê de Políticas Públicas da ANCP. Seja bem-vindo. Gostaria também de convidar a doutora Poliana Cristina Carmona Molinari, oncologista pediátrica, paliativista pediátrica do Hospital da Criança e do GREEN-DAC, membro fundador e coordenadora da Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos. Gostaria de convidar também a colega Mariana Aguiar Bezerra, assistente social pela Unesp, especialista em cuidados paliativos pela USP e especialista em gênero e sexualidade pela UERJ, e também é mestra em serviço social pela PUC São Paulo. A colega Silvana Maria Aquino da Silva, psicóloga com atuação em oncologia e cuidados paliativos, membro do Comitê de Psicologia da Abrale, mestre em sexologia pela UGF e cofundadora do Instituto Ana Michele Soares. Muito em breve, nosso colega Alexandre Silva, enfermeiro e paliativista, consultor técnico do Ministério da Saúde, coordenador da especialização em cuidados paliativos da UFSJ e idealizador da Favela Compassiva. Daqui a pouco ele chega aí conosco. Para começar o nosso painel, então, nós vamos começar ouvindo o Dr. Rodrigo Capel Castilho. Dr. Rodrigo, fique à vontade. Boa tarde. Muita satisfação que temos a oportunidade de celebrarmos o cuidado paliativo, de falarmos sobre esse assunto, que felizmente estamos cada vez mais envolvidos e com ações práticas, melhorando a qualidade de vida daquele paciente, daquela pessoa que tem uma situação ameaçadora à vida. Então, é realmente um ano de celebração, de comemoração, em que
no dia 7 de maio de 2024, foi publicada a Política Nacional de Cuidados Paliativos. É importante, nunca é demais a gente contextualizar o que é o cuidado paliativo. Porque, infelizmente, existem muitas falhas, muitos erros, existe muita desinformação em relação ao que é o cuidado paliativo. Então, esse é o conceito de 2020 da OMS, trazendo que cuidado paliativo é o cuidado ativo e holístico. Então, começa com ativo, né? Não, existe muito a ser feito no cuidado paliativo, ele é um cuidado ativo holístico porque engloba as questões física, emocional, espiritual e social, para indivíduos de todas as idades com sofrimento relacionado a doenças graves, especialmente para aqueles próximos ao fim de vida. O objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente, seus familiares e seus cuidadores. Fica muito claro que não é somente para quem tem uma condição incurável ou que na finitude, e sim é o cuidado para a prevenção e controle do sofrimento humano relacionado a uma situação de risco de vida. Então, no câncer, o mais precocemente possível, desde o diagnóstico, é fundamental que o cuidado paliativo de mãos dadas com os demais tratamentos possam fazer a diferença, possa melhorar a experiência do paciente, da família, de quem cuida, e já com muita publicação mostrando o quanto que o cuidado paliativo em conjunto com as terapias modificadoras aumentam o tempo de vida. E como estamos no Brasil em relação ao cuidado paliativo? E esse foi um estudo feito em 2021 e publicado em 2022, que levava em consideração, vou voltar, como eu aprendi, levava em consideração o índice, o nome era Índice de Qualidade de Morte, mas é só para chamar atenção, porque eles traziam, na verdade, como é que estava o desenvolvimento do cuidado paliativo, se existiam políticas públicas para os cuidados paliativos, se a população estava entendendo o que era cuidados paliativos, a educação dos profissionais de cuidados paliativos, acesso a medicamentos importantes para o cuidado paliativo, número de profissionais em cuidados paliativos. Então, usando esses critérios, 81 países foram analisados e, infelizmente, o Brasil está na 79ª colocação. A gente está melhor que Líbano e Paraguai. E se não houvesse um movimento para melhorar o cuidado paliativo, seguiríamos sofrendo ou abandonados ou recebendo tratamento desumano e desproporcional e o indivíduo sendo esquecido nesse processo. Por quê? Porque falta acesso a medicamentos. Por quê? Porque existem pouquíssimos serviços. Por quê? Porque não existia uma política pública de cuidados paliativos. O Atlas da NCP, na edição de 2022, traz que nós estamos melhorando o número de serviços em cuidados paliativos. Eu sofro e não consigo apontar, mas tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Em 2013, que teve um aumento de serviços de cuidados paliativos, a gente vê que isso é progressivo. Começou em 84, lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, com o Hospital de Clínicas, o Hospital Conceição, e nas últimas décadas que vem aumentando o número de novos serviços em cuidados paliativos. Esses são os 3 atlas da NCP, mostrando um aumento progressivo de serviços de 177, 191 para 234 serviços de cuidados paliativos públicos e privados, num país com mais de 5.000 municípios. Então, é muito pouco para se oferecer num país gigantesco como o nosso. Ainda por cima, a imensa maioria dos serviços na região sudeste, 40% dos serviços na região sudeste, a imensa maioria aqui em São Paulo. São poucos, mal distribuídos
e num país gigantesco. E hospital-cêntricos, né? A gente vê aqui nesse dado do Atlas também, que 80% atuam como interconsulta, acompanhamento do paciente durante a internação. 58% fazem atendimento ambulatorial e somente 35% desses serviços faz atendimento domiciliar. E como o Douglas, diretor da WHPCA, nos trouxe, este ano será comemorado o Dia Internacional dos Cuidados Paliativos com esse tema, né? Como estamos desde a resolução de 2014. E essa resolução, ela foi um apelo na Assembleia da Organização Mundial de Saúde para que todos os países desenvolvessem o cuidado paliativo em seus países, e que isso fosse considerado um cuidado básico desses países. Passaram 10 anos, a gente vê a realidade do Brasil, e o que esse documento de 10 anos traz é exatamente o que a política prevê. Então, a política foi montada organizando em 3 eixos. Eixos das medicações, da educação e das equipes de cuidados paliativos. 86% das pessoas no mundo não têm acesso a cuidados paliativos. Então, por isso, a importância de uma política nacional. No eixo das medicações, são várias as questões importantes para se trabalhar. Desde a presença do pacote básico de medicamentos recomendados pela OMS, o melhor acesso a opioides com responsabilidade. Então, acabei que nem lembro se comentei com o Douglas, que na última oficina do Ministério da Saúde, que fui representando o NCP, tive a oportunidade de ter uma audiência com a Anvisa, e que eles afirmaram e deixaram em ata que o acesso a opioides por via eletrônica está em construção. E isso é almejado mundialmente, na América Latina tem se trabalhado muito em relação a isso, em que as pessoas vão poder ter acesso à medicação, porque o médico vai ter acesso ao talão, mas com responsabilidade, porque via digital tudo vai estar muito... vamos ter como controlar o acesso a opioides. Educação, outro eixo fundamental que a política se preocupa muito, que não é só para a educação dos especialistas, isso é fundamental, que exista uma formação de qualidade do especialista, de cada profissional que vai atuar numa equipe especializada de cuidado paliativo, mas do estímulo da formação do cuidado paliativo na graduação, do estímulo para a população saber o que é o cuidado paliativo, que é esse cuidado que vai te ouvir, que vai cuidar conforme a tua singularidade, que vai entender a tua dor, independente se física, emocional ou espiritual. Então, a partir do conhecimento da população que o cuidado paliativo não é só para quem está morrendo, não é só para quem não tem uma doença sem possibilidade de cura, e que ela vai aliviar os teus sintomas, te acolher e te ajudar a ser o mais funcional possível e auxiliar a tua família também, bem, qual é o ponto negativo do cuidado paliativo? E o outro ponto é em relação à formação de equipes, né? Então, a política prevê para que nos próximos anos hajam mais de 1.300 equipes de cuidados paliativos, entre equipes matriciadoras e equipes assistenciais. As matriciadoras não vão só matriciar as equipes assistenciais, mas toda a rede. E é uma política que prevê a assistência em toda a rede, então, mas com um foco importante na atenção primária, onde o paciente se encontra, do ambulatório, a UPA, o SAMU, a emergência. O Douglas fica me falando aqui no ouvido que acabou meu tempo.
A gente tem muito o que conversar e o mais rico vai ser essa troca. Quero convidar vocês todos a participarem do 10º Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos, que vai ocorrer de 13 a 16 de novembro. A programação está linda, a gente vai poder se encontrar. Está acabando as vagas, tem muita gente inscrita. Muito trabalho científico já que foi inscrito para ser divulgado, né? Acabaram as inscrições para trabalho, não dá mais para inscrever, mas vai ser um momento para a gente estar junto e para a gente crescer ainda mais em relação ao cuidado paliativo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Castilho. Convidar a doutora Poliana Cristina Carmona Molinari. Boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, estar com os colegas dessa mesa e para falar de um assunto que me encanta e que é necessário, que é o olhar para as nossas crianças e adolescentes dentro dessa política. Eu queria trazer, especificamente dentro do texto e do que foi discutido, 3 pontos onde a pediatria, especificamente, ela é citada. O primeiro, quando fala das disposições gerais, ele coloca, em relação aos princípios dessa política, que a gente precisa respeitar a autonomia do paciente, especialmente das crianças, principalmente na tomada de decisão, porque nós sabemos que as crianças e os adolescentes não têm autonomia da tomada de decisão. Quem é o responsável são os representantes legais. E isso precisa ser evidenciado e muito bem discutido. Além disso, quando a gente fala um pouquinho na sessão das atribuições das equipes assistenciais, ele novamente cita a importância da tomada de decisão na pediatria, levando em conta o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Convenção Nacional dos Direitos da Criança. Porque as crianças têm muitos direitos e, muitas vezes, a gente não dá o olhar necessário a esses direitos. Então, por exemplo, a criança tem direito à informação do que está acontecendo com ela, informação de prognóstico, informação do que será feito, é claro, adaptado às idades e o desenvolvimento cognitivo. Mas ela tem direito disso, para que ela também possa exercer o seu direito de fala, o seu direito de dizer o que ela acha de tudo aquilo que está acontecendo. E um outro ponto, quando fala especificamente das equipes matriciais, que essas equipes, ele sugere uma equipe mínima e ele diz que o pediatra é muito bem-vindo nessa equipe e quem tem pediatra na equipe tem uma gratificação a mais financeira por ter esse profissional. Então, queria trazer para vocês esses 3 pontos específicos que falam sobre a pediatria. E como o Rodrigo trouxe para nós, eu queria trazer para vocês qual é a realidade da pediatria e quais são os desafios que nós temos nessa política. Eu peço perdão para vocês, mas eu acho que eu não vou trazer respostas. Eu vou trazer mais perguntas e mais reflexão. Eu trago aqui um dado de 2021 do Ministério da Saúde, que diz para a gente do que as crianças morrem. Esse gráfico ele é de 2019, mas ele não mudou muito de 2019 para cá, mesmo com a pandemia. O que ele diz? Que de crianças de 0 a 19 anos, as principais causas de óbito estão relacionadas a causas perinatais, ou seja, acontecimentos durante o parto, durante a gestação, crianças que nascem anoxiadas, né, com falta de oxigênio, as malformações congênitas, e aí eu chamo a atenção que nós temos muitas doenças raras, que nós, pediatras, às vezes não conhecemos. E são doenças que, às vezes, se não levam a criança a óbito, acompanham a criança pela vida inteira dela. As neoplasias e as causas externas, que são representadas aí pelos acidentes. Se vocês repararem nessa tabela, os adultos acima de 50 anos, a principal causa de morte seriam doenças do aparelho cardiocirculatório e neoplasias. É bem diferente da pediatria.
Em relação às doenças crônicas, nesses levantamentos desses artigos, eles falam para a gente, nós temos aí alguns milhões de crianças no Brasil. De 9 a 11% dessas crianças têm doenças crônicas. Vocês imaginam se um adulto com 50 anos tem uma doença crônica, ele vive com essa doença até os 70, 80 anos? Uma criança que nasce e tem uma doença crônica ao nascimento, por exemplo, uma paralisia cerebral, vive com ela até os seus 40, 50 anos. Então, uma trajetória de doença muito ampla. O câncer infanto-juvenil, que é a primeira causa de morte de doenças não transmissíveis, dados do INCA nos dizem que nós temos aproximadamente no triênio aí 2023-2025, 8 mil casos por ano. E aí vocês podem dizer, mas 8 mil casos frente a inúmeras doenças aí que tem muitos milhões, mas são doenças extremamente impactantes, tanto para quem está em tratamento quanto para quem já está curado dessa doença. E um último dado, como eu falei, a trajetória dessas doenças, aqui tem vários tipos que eu não vou me ater a esses gráficos, mas são crianças que vivem muito tempo com essas doenças e que pedem auxílio de um sistema de saúde que precisa de equipe multidisciplinar, que precisa de infraestrutura para poder tratar essas crianças. Então, é uma realidade também que a gente precisa levar em conta. Eu trago aqui um levantamento que nós fizemos pela Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos, um mapeamento que é bem parecido com o da NCP, da realidade do cuidado paliativo pediátrico. Então, como o Rodrigo traz também, a maior parte dos serviços, nós temos 90 serviços de cuidado paliativo pediátrico catalogados em 2022, a maior parte deles no Sudeste, a maior parte deles em serviços terciários, ou seja, em hospital, a maior parte como interconsultores, então, dentro dos hospitais, onde essas crianças estão internadas, e a maior parte dos profissionais não são profissionais que têm uma exclusividade dentro do cuidado paliativo. Então, são pediatras que têm outras especialidades e que acabam lidando com esses pacientes. E aí os desafios. E os meus colegas com certeza vão falar um pouco mais disso, mas a coordenação de toda essa política é da atenção primária, é da atenção domiciliar. E é um desafio dentro da pediatria, como eu mostrei para vocês. Além disso, eu coloco um outro desafio aqui, que é a educação. Não só a educação dessas equipes que estão na atenção primária, mas a educação dos pediatras que vão ser os especialistas dentro do cuidado paliativo. E aí, para eu terminar, tem inúmeros desafios. Eu coloquei alguns aqui para a gente pensar e refletir e discutir. Então, como eu disse, a base da política é a atenção primária e domiciliar. E como ela é na pediatria hoje? Nós temos muitos desafios, principalmente em pessoas, em equipes para trabalhar, em equipes com experiência, em infraestrutura. Então, nós sabemos hoje que a fila para um paciente ter um atendimento de uma equipe multidisciplinar, seja terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, é muito grande. O matriciamento de tudo isso, não pensando só na nossa região, pensando no Brasil inteiro, e acesso a esses serviços. Como eu falei, na minha cidade, em Jundiaí, que é a 40 quilômetros daqui, a fila para instituições que cuidam de crianças com doenças crônicas chega a 2 anos de espera. E a gente está num estado rico. Instrumentalizar e educar essa equipe primária. Como é que nós vamos fazer isso? De que forma isso vai chegar com qualidade? Porque a gente tem que instrumentalizar essas equipes que estão lá na atenção primária, lá na atenção domiciliar. A qualidade, qual será a qualidade da formação da equipe especializada mesmo? Hoje nós temos, acho que talvez uns 4 ou 5 pós-graduações em cuidado paliativo pediátrico, mas até 2019 a gente não tinha nenhuma. Como é que a gente vai averiguar essa qualidade? Qual vai ser o currículo? Hoje, ele é voltado, sim, para atuação em hospital. Então, como é que a gente vai fazer isso com a nova política? A ampliação da equipe especializada. E aí a gente estende isso para a equipe multidisciplinar. Também nós temos poucos
pouca educação de qualidade dentro da especialização em cuidado paliativo pediátrico. E o perfil, qual será que vai ser o perfil do pediatra que estará na equipe de matriciamento dos cuidados paliativos, como vocês viram, né? Qual será o perfil desse pediatra? Como é que ele vai fazer dentro de uma equipe que tem, equipe mínima, psicólogo, assistente social, como é que ele vai fazer, né, enfermeiro, para trabalhar com esses profissionais que têm muito mais experiência no adulto do que na pediatria? Então, são desafios aí que eu trago, e eu trago essa frase que eu gosto bastante, que acho que norteia um pouco o que a gente está dizendo, né? Ao reconhecer o poder da colaboração, a importância do conhecimento especializado e a necessidade da educação continuada, estamos construindo um futuro em que estaremos todos na mesma sintonia. É isso que a gente busca, é trabalhar junto, em sintonia, com condições para que a gente possa oferecer isso que o Rodrigo trouxe, essa definição do que é o cuidado paliativo pediátrico. Muito obrigada. Pediátrico não, total, né? Obrigada. Agradeço, doutora Poliana. Convidar a colega Mariana Aguiar Bezerra para a próxima fala. Boa tarde. Bom, eu também não vim trazer muitas respostas e talvez deixar um pouco dúvidas no ar, né? Como uma boa assistente social, a gente vem para provocar. Pensando hoje no nosso país, a gente precisa conhecer sobre como ele é composto. A gente não faz política e nem saúde para vozes da nossa cabeça. A gente faz para pessoas. Pensando nisso, esses são os últimos dados aí do IBGE, 2022. População negra, 112 milhões de pessoas, totalizando 55% da população. Por que será que nós somos um país considerado com a maior população negra fora do continente africano? Tendo aí Salvador como a cidade mais negra fora do continente africano. Segundo lugar é a Nigéria, capital Lagos. Bom, a gente tem um processo histórico que a gente precisa conhecer. Quando a gente não conhece a história do nosso país, a gente está fadado a repeti-la. Quanto ao processo sócio-histórico brasileiro, a gente tem uma formação, infelizmente, que se deu a partir do processo de escravização dos povos de África, do genocídio da população indígena. E isso vai dizer sobre como nós somos hoje. Então, a gente tem hoje a maior população de mulheres pardas, o maior contingente, dado o último aí do IBGE, teve um acréscimo das pessoas se autodeclarando. O IBGE hoje contabiliza pretos e pardas numa leitura de pessoas negras. Isso tem um aumento porque a gente se reconhece durante a vida sobre como somos. E como a gente vai saber de quem a gente está cuidando se a gente não pergunta? Então, é algo para a gente pensar, né? Quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente fala que tem um objetivo ali de cuidar de forma integral, de forma singular dos sujeitos. Será mesmo que a gente está ofertando isso? A gente está sabendo de quem são esses pacientes que a gente está cuidando? Para quem que vai ser ofertada essa política? Quem que está ficando para trás? Quem que a gente não está escutando? E aí, pensando nisso, gostei bastante, né, que o dado aqui do IBGE, ele faz uma diferenciação pelas regiões do país, mostrando para a gente aí quais são os locais onde tem a maior proporção de pessoas negras. Região norte aí com a maior proporção. Quando a gente vai pegar o mapa, né, de onde veio os africanos trazidos de África, onde se chega no país, o maior contingente ali, região norte, nordeste, sudeste também, pensando como que se dava o momento na época, né? As lavouras de café, açúcar. Então, tem uma chegada extensa e que hoje forma esses territórios. E aí eles também trazem que o Amapá, Piauí, Tocantins, Bahia, Pará, Maranhão tem uma população aí negra que contabiliza acima de 75% dessa população.
A gente está olhando para isso quando a gente vai para o território? Hoje, Manaus, por exemplo, é um município onde tem maior contingente de população indígena. Então, alguns serviços lá, ao invés de ter um leito hospitalar, tem uma rede. Porque é assim que a gente cuida, conhecendo essas pessoas. E essa é a minha provocação como assistente social. A política está sendo pensada para quem? A gente está escutando as pessoas? A gente está conhecendo o território que a gente vai chegar? Região Sul com maior porcentagem de população negra. E aí o IBGE também traz outros dados, a gente tem vários bancos de fontes de dados e de indicadores sociais que a gente pode acessar, disponível para todo mundo, e que mostra que hoje Salvador, por exemplo, é o município e a cidade no Brasil onde tem mais pessoas pobres. Quando a gente olha o ranking do mapa da desigualdade das capitais, Florianópolis, Belo Horizonte, estão no principal lugar onde tem mais pessoas ricas. A gente consegue perceber o paralelo onde estão as pessoas pretas, as pessoas brancas e onde está a renda? Tem muito a ver sobre como você é, a sua cor e o acesso que você tem. Então, infelizmente, hoje, raça está relacionado diretamente à classe social. Esse é o nosso país. A gente está pensando nisso? Quantas mulheres hoje são cuidadoras? A gente sabe que o cuidado é feminino. Muitas mulheres negras. Muitas mulheres negras solo no cuidado, onde não tem rede de apoio. Essas pessoas fazem parte do nosso cuidado se a gente pensa em cuidado paliativo pensando na família, na comunidade. Então, olhando para isso, a gente tem aí o mapa da desigualdade das capitais, ele é desse ano, está acessível para todo mundo olhar. A idade média a morrer das pessoas no nosso país. Boa Vista, 57 anos. Belo Horizonte, Porto Alegre, nos primeiros lugares, com 72 anos. Tem uma pequena diferença, né? E por que será? Tem muito a ver sobre acesso, desigualdade, renda, saneamento básico. Quando a gente olha, tem alguns municípios que, como Fortaleza, 55% da população está em situações de favela. E a gente tem um país também que a expectativa de vida de pessoas é de 35 anos de idade da população trans. Por violência. A gente é o país que mais mata pessoas trans do mundo. Então, como assistente social, provoco aqui, né? A gente tem uma contribuição no paliativo, que é fazer uma intervenção da dor social, pensando em como todas essas vulnerabilidades sociais impactam no processo de saúde, doença e morte da população. Como que a gente pode apoiar nesse processo? A gente está aí inserido na equipe mínima. Isso foi um grande ganho para a Política Nacional de Cuidados Paliativos, porque a gente é tradutora da realidade. É só assim que a gente vai poder efetivar uma política pública, quando a gente conhecer quem são as pessoas e efetivar essa política para que ela chegue e que a gente não deixe ninguém para trás. E a gente só faz isso conhecendo o território, conhecendo a rede de atenção à saúde e as demais políticas públicas, porque cuidado não se faz só dentro da saúde. Se a gente tem um país com uma insegurança alimentar de muitas pessoas passando fome, quem são os sujeitos que vão chegar para a gente no cuidado paliativo? Então, aí, o paliativo tem esse olhar, né, e esse desafio agora, a política, de poder efetivar uma política reconhecendo a diversidade cultural e humana desse país. E aí eu provoco, né? A gente tem uma formação aqui, basicamente, de profissionais de saúde, aqui na nossa mesa, né? Onde a nossa formação se dá, basicamente, com uma literatura de fora do país. A gente não estuda autores brasileiros ou do sul global para conhecer a nossa realidade. A gente tem um cuidado paliativo e uma saúde, no geral, formada numa literatura que diz sobre outra realidade. Então, acho que a gente precisa repensar o que a gente lê, quem a gente escuta, porque quando a gente for para um território onde a maior população ali, naquele local, é indígena, será que eu não vou escutar o que é o saber para eles, o que é o cuidado ancestral para eles? Eu preciso fazer isso para que a gente possa, de fato, efetivar uma política. Então, não deixe nenhuma resposta de fato, mas coloca a importância da gente conhecer o país que a gente está, o território que a gente está.
E o serviço social faz essa contribuição. Conversem com o serviço social local dos serviços de vocês. Perguntem quem são as pessoas do território. Quem são as pessoas que vêm para cá? Qual é o perfil dessa pessoa, socioeconômico, identitário? Quem é a família? Qual é a comunidade? Como que a gente pode movimentar e fazer um cuidado de qualidade? É isso. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Convidar a colega Silvana Maria Aquino da Silva para a próxima fala. Boa tarde a todas, a todos. Prazer estar aqui nesse evento tão representativo e com colegas tão especiais, importantes na minha caminhada. E o nosso desafio aqui é falar, depois da Mariana, uma fala belíssima, no papel da psicologia na política e a importância da nossa especialidade dentro do trabalho multidisciplinar. Quando a gente para pensar, né, do porquê que a gente demorou tanto tempo para chegar até aqui, né, a gente vai entender que o percurso da nossa trajetória dentro da formação em saúde, ele avança, né, de um parâmetro baseado numa ciência que se fragmenta, que se separa, que se especializa, que cinde e que, portanto, perde o todo, né, como perspectiva. Então, a gente tem, em função disso, um cuidado em saúde fragmentado, que desconsidera as questões tão relevantes que a Mariana levantou e que, portanto, se distanciam daquilo que é subjetivo, daquilo que é particular, né, do sujeito, do sofrimento potencial que ele carrega, da história pessoal que ele carrega. Então, a gente precisa lidar com essas dificuldades na assistência, não apenas em cuidados paliativos, mas no campo da saúde como um todo. Isso leva, naturalmente, a tratamentos desproporcionais. Então, quando a gente oferece um cuidado, oferece um tratamento ao paciente, a gente está tratando de quem? Da pessoa ou da doença? Né? Ou de que maneira isso precisa dialogar de forma que a gente consiga cuidar do sujeito? Então, essa é a outra contribuição que a gente precisa trazer, né, pensando a prática em cuidado paliativo. A gente tem uma escassez de profissionais com formação especializada. Muito recentemente, o cuidado paliativo vem se tornando uma especialidade, né, em algumas áreas já é área de atuação, mas a gente está apenas engatinhando em termos de uma educação sistematizada no campo dos cuidados paliativos. A gente enfrenta barreiras socioculturais muito bem descritas pela Mariana, que dificultam, inclusive, a comunicação do profissional de saúde com o paciente e com a família. A gente precisa desenvolver uma linguagem culturalmente congruente que traduza, de fato, a realidade da doença e que faça sentido para aquela pessoa que escuta e que recebe o cuidado. Muitas vezes, a nossa forma de cuidar, ela respeita todo um academicismo, toda uma cientificidade, mas se distancia profundamente da realidade daquela pessoa que recebe o cuidado. Então, esse é um grande desafio que a gente precisa superar, aproximar o saber estruturado, o saber científico da realidade das pessoas que recebem o cuidado que a gente vai oferecer. Isso, de certa maneira, inclui, né, e reduz, né, a população a um intenso sofrimento, gerando um baixo índice de qualidade de morte. O final de vida, muitas vezes, se dá por mistanásia, que é algo que vai na contramão daquilo que a gente preconiza, que é viver e morrer com dignidade. E, como já foi mencionado aqui, os serviços estão concentrados em áreas do país, né, que muitas vezes não alcançam grande parte da população, que vive em condições de baixo saneamento básico, de saúde, baixa escolaridade, que muitas vezes isso vai impactar diretamente na qualidade da saúde dessas pessoas. Pensando um pouco, então, do que a política vem preconizar e como é que ela foi pensada em termos de implementação, esses são alguns objetivos que foram estabelecidos e que, de certa forma, são norteadores, né, da implementação desse processo. A criação de equipes, então, multiprofissionais, que possam disseminar práticas das demais equipes de saúde, a promoção
da informação qualificada e educação em cuidados paliativos, a garantia de acesso a medicamentos e insumos, e a política é importante porque ela fornece, então, os recursos necessários para que isso aconteça, a formação das equipes, que já foi mencionada aqui, equipes matriciais que fazem a gestão, e as equipes assistenciais que prestam a assistência propriamente dita, e ambos formados por essa equipe mínima, médico, enfermeiro, assistente social e psicologia, com a abertura para os demais profissionais de saúde, é importante dizer, porque isso é um trabalho inicial, mas que pretende se tornar um trabalho que considere e contemple todas as formações, e, sobretudo, um diálogo muito consistente com outras políticas de saúde já estabelecidas. A gente tem a Política Nacional de Humanização, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a gente tem a política para a população LGBT, a gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma série de políticas estabelecidas que precisam conversar diretamente com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, se a gente quiser fazer chegar essa assistência, essa abordagem a toda a população que precisa. Como é que isso dialoga com o trabalho da psicologia em cuidados paliativos? Se a gente pensar nos objetivos dos cuidados paliativos, a psicologia, ela, de certa maneira, se propõe a ser uma mediadora nesse processo, né? algo que vai trazer, de alguma forma, o apontamento para as questões mais necessárias para o cuidado do sofrimento humano. Promover o controle da dor talvez seja uma das questões mais desafiadoras, porque a gente está falando de dor como uma experiência multifatorial. A dor é de quem sente. Portanto, ela pode ser muito diferente de uma pessoa para outra, mesmo que a lesão seja no mesmo lugar. Porque a dor ela não refere apenas ao lugar onde dói, mas é como dói naquela pessoa. E quem sente a dor é a pessoa que está sentindo. É ela que vai poder dizer o que aquilo representa. Então, como é que a psicologia se coloca nesse lugar de escutar, né, e, de certa maneira, permitir que essa voz seja alcançada por toda a equipe? Possibilitar a emergência desse paciente como protagonista. Acho que isso, a proposta do próprio evento aqui, tem muito esse objetivo, né, do protagonismo do paciente, dele como sujeito ativo, apropriado da sua condição, de certa maneira, colaborativo do processo de cuidado, né, inserido num processo em que ele tenha o exercício da autonomia como prioridade. Oferecer um sistema de suporte à família e à rede de apoio. A gente não consegue cuidar do paciente sem olhar para a família que o acompanha. É inviável isso. Então, a psicologia preconiza, junto com o serviço social, junto com a enfermagem, esse olhar para os familiares do paciente. Possibilitar a compreensão do processo da doença em todas as suas etapas, e daí a gente reforça o entendimento de que a gente não está falando de final de vida, a gente está falando de uma trajetória, de um processo que pode gerar sofrimento do início ao fim. Então, a gente precisa se inserir precocemente nesse sentido. Oferecer um sistema de suporte que permita ao paciente viver ativamente, tanto quanto for possível, de modo que ele consiga manter a sua funcionalidade, a sua autonomia. Integrar os aspectos psicológicos, familiares, sociais, espirituais ao cuidado, entendendo a multiplicidade, né, dos fatores de sofrimento. Unir e mediar os esforços com a equipe multidisciplinar, que se pretende ser, na verdade, interdisciplinar. Porque quando a gente fala de equipe multiprofissional, a gente está falando de uma quantidade de pessoas que estão dispostas no mesmo espaço. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa criar uma conexão entre os diversos saberes interessados e provocar, a partir daí, uma integração efetiva nesse sentido. Ter sempre o foco de que a melhora da qualidade de vida pode influenciar positivamente as expectativas da vida futura do paciente. Então, a gente está falando não só de melhorar a qualidade de vida, mas melhorar também o tempo de sobrevida dessa pessoa. E entender que a morte, ainda que seja algo que a gente não deseje, é um processo natural, é um caminho que todos nós faremos em algum momento. Então, a gente precisa olhar para isso também dessa forma. A psicologia atua em todas as etapas do ciclo vital e o cuidado paliativo se insere em todas as etapas do ciclo vital, tanto na fase neonatal, na infância, na adolescência, na idade adulta, na velhice, tendo a família como unidade de cuidado. A
psicologia ela atua de maneira itinerante, né? Eu costumo dizer que a gente faz um setting terapêutico itinerante, porque a gente caminha na direção onde o paciente está. Dependendo do momento da doença, do momento em que ele se encontra, do ponto de vista da funcionalidade, é um paciente que vai chegar pela atenção primária, no ambulatório, mas paciente que pode, num dado momento, precisar de uma internação hospitalar, seja na enfermaria, no CTI, mas é um paciente que pode estar em casa, na atenção domiciliar, e a gente pode fazer o atendimento domiciliar ou online. Depois da pandemia, isso se tornou também uma possibilidade. Então, a psicologia cria um espaço, né, que permite que esse setting criativo e respeitoso possa estar onde o paciente está. Né? Então, isso também é um desafio, uma novidade, inclusive para os psicólogos, né, que se veem, muitas vezes, voltados para uma clínica muito engessada, mas que precisa sair desse lugar de conforto e ir ao diálogo das demais profissões e dos demais espaços de atendimento. E, além disso, junto à equipe de saúde, a psicologia tem uma função muito importante. Além do trabalho conjunto, né, com outros profissionais, dessa abordagem que a gente já mencionou, interdisciplinar, ela participa diretamente da discussão dos casos clínicos, da aprovação de um plano de cuidados, que é algo muito importante, e do qual o paciente deve participar e sua família, porque é sobre ele que a gente está falando. Então, a gente trabalha muito na identificação das prioridades, dos valores e preferências do paciente que devem ser contempladas no estabelecimento do planejamento avançado de cuidados. Nós participamos diretamente da formação e da educação específica em cuidados paliativos, além do apoio emocional que a gente presta à equipe, não como psicólogos da equipe, porque nós somos parte da equipe, mas como profissionais que podem sinalizar para a equipe situações que podem ser importantes de serem cuidadas, né, no sentido de aquele toque especial para o colega que a gente identifica, que olha, você está precisando de ajuda, vamos buscar ajuda, porque isso é importante para o trabalho fluir de uma maneira em que o colega também se sinta reconhecido também no seu sofrimento. Até porque fazer esse trabalho é o que exige, de certa maneira, o desenvolvimento de habilidades não apenas, de competências não apenas técnicas, mas também emocionais. A gente trabalha na divulgação dos cuidados paliativos, na pesquisa e na investigação, na produção de conhecimento, de novos saberes que são herdeiros dessa produção que tem acontecido de maneira tão vultuosa e tão importante. E, para finalizar, a gente trabalha também considerando o processo de luto, né, que está presente do diagnóstico ao fim da vida. O luto não é apenas uma resposta que acontece após a perda de alguém. O luto é o resultado da experiência de perdas sobrepostas. Quando você adoece, você perde o status de saudável. E você passa a ser visto como alguém que adoeceu. E isso muda o modo como você se percebe, muda a sua identidade. Então, o suporte ao luto, em todas as suas manifestações, é algo do qual a gente faz parte e, especificamente, nomeando como luto antecipatório aquele que se relaciona com o advento do adoecimento. E aí isso faz a gente entender a importância, né, desse olhar da inserção do cuidado paliativo em diálogo com as outras especialidades, porque a gente, quando fala em oncologia, a gente aprende a entender que o paciente tem um tratamento até certo ponto, e depois dali ele não tem mais tratamento modificador da doença, dali ele começa o cuidado paliativo. E o que a gente tem visto e entendido que não é essa a realidade. É que esse cuidado precisa estar presente no momento em que ele recebe o diagnóstico. É claro que a urgência ela pode se dar de uma maneira muito mais lenta, na medida que a gente está voltado para as questões do tratamento modificador da doença, mas o sofrimento ele se instala a partir da informação do diagnóstico. Então, estar presente desde o início é uma das questões fundamentais e a psicologia faz parte disso. Lembrando que na mesma semana que saiu a política, saiu também na ASCO, um dos eventos mais importantes de oncologia no Brasil, no mundo, a divulgação da importância do cuidado paliativo precoce. Então, eles fizeram um guideline falando das diretrizes dos cuidados paliativos no mundo. E a gente traz aqui, vocês podem acessar pelo site da NCP, um trabalho que foi feito pelo Comitê de Psicologia da NCP, com recomendações de competências e habilidades e atitudes do psicólogo paliativista. Está acessível, vocês podem pesquisar. É um material de apoio para quem desejar aprofundar questões nesse sentido. Queria
queria agradecer a participação, deixando essa mensagem da Cicely Saunders, falando sobre o cuidado paliativo, não como uma alternativa de tratamento, e sim como uma parte complementar e vital de todo o acompanhamento do paciente. Muito obrigada. Agradeço, colega Silvana. Vamos chamar agora o Alexandre Silva para a última fala dos profissionais. Boa tarde a todos. Aí a apresentação. Gente, eu acho que, assistindo o que o pessoal falou até agora, e eu não pude ver a fala do Rodrigo, mas eu vim falar um pouco da política nacional com olhos agora do Ministério, né? Qual que é o pensamento do Ministério enquanto política nacional de cuidados paliativos, mas eu vi que cada um pincelou um pouquinho dos objetivos, da interface, da política, e a gente sabe que é algo muito novo e a gente poderia começar falando já dos desafios. É muito desafio. Primeiro, ter uma política que não parte do nada, tem uma construção histórica nisso aí. Tem muito braço e muita voz e muito sofrimento envolvido até cunhar uma política. E não é uma questão de um governo ou outro, é uma questão de uma população que vê cuidado paliativo quanto a um grito e uma necessidade de alívio de sofrimento humano. E não é um grito nosso só de profissional, é um grito especialmente de quem passa pela condição do câncer, da insuficiência cardíaca, da doença pulmonar obstrutiva crônica e das demais. Mas isso culminou em 2024 na publicação de uma política que tem atores fundamentais disso nessa luta, que estão aqui conosco, né, que trabalharam por isso, que estão aqui conosco, estão nas suas casas, e muitos que já não estão mais no nosso meio. Então, eu queria reverenciar que essa política ela é especialmente um grito mesmo, uma fala de uma população que já vem sofrido muito, até ter o Brasil classificado como o terceiro pior país para se morrer entre aproximadamente 80 países pesquisados. Né? Isso é muito grave. Isso é muito grave, muito grave. Né? Sabendo a dimensão, a diferença social do nosso país, cultural do nosso país, você ainda tem um desafio maior. Porque não é um país, é muito mais que um continente. Quando a gente traz ali na estatística Belo Horizonte, e você traz na estatística Boa Vista, você vê ali a estatística gritante que é da diferença de expectativa de vida, e nós temos hoje aproximadamente 800 pessoas entrando em Boa Vista por dia. Por dia vindo da Venezuela. Conviver com essa imigração é uma coisa que não é fácil, é uma diferença importante que a gente tem no país. E se a gente for falar da política, eu queria convidar todo mundo a, antes de discutir e falar sobre a política, porque a gente já começa falando sobre uma política com críticas, e isso é muito bom. Porque essa é a primeira versão da Política Nacional de Cuidado Paliativo do nosso país. Irão ter várias. A gente já entra nela com tanto de dedo, eu mesmo, apontando 1000 coisas. Eu falei, o que é isso aqui, gente? Mas alguém cunhou a primeira. E eu faço honra também a quem teve coragem de pôr isso nessa primeira mão. Esteja perfeita ou não, essa é a Política Nacional de Cuidados Paliativos que a gente tem em primeira mão. Né? A primeira. Eu acredito que eu acredito que o Rodrigo deve ter abordado isso, né? Quais os objetivos do Ministério quanto à Política Nacional de Cuidado Paliativo? Primeiro, integrar os cuidados paliativos à rede de atenção à saúde. A gente recebe muita dúvida, essa é a minha 4ª semana que eu estou no Ministério, nesse núcleo. Só para que o grupo possa entender como que isso funciona, o Ministério da Saúde tem uma das secretarias de atenção especializada à saúde. A outra é a atenção primária à saúde. A atenção especializada em saúde tem um departamento dentro dela, que é o departamento, que é o DARU, o Departamento de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, que dentro do DARU tem o SEGADOM, que é a Coordenação Geral de Atenção Domiciliar. Dentro da Coordenação Geral
o Cegadon, tem um núcleo, que é o núcleo de cuidado paliativo, que não existia. E hoje compõe esse núcleo, eu que sou enfermeiro, a Gabriela Hidalgo, que é médica de família e comunidade paliativista, e o Espartaco, que é um médico de família e comunidade. Eu fui o terceiro e último a chegar, sou caçula, estou perdido, nem sigla direito eu ainda não sei. Mas a gente é colocado à baila para poder enfrentar. Gente pequena é muito sangue e pouco corpo, então a gente gira, né? É um aprendizado, né, gente? É dia a dia. E nós temos a coordenação da doutora Mariana Borges, que é uma médica clínica excelente, que já está, né, há mais de 10 anos à frente da atenção domiciliar no Brasil. Acho que a primeira coisa que é interessante a gente falar é que, dentre as perguntas, as pessoas falam assim, pessoal, é verdade que a Política Nacional de Cuidados Paliativos ela é para a atenção primária? Não, ela é para a rede de atenção à saúde. Ela é para a atenção primária especializada, esse grupo todo que abrange atenção primária, atenção secundária, atenção especializada, atenção, quando a gente fala de hospital, não, a política não veio para o hospital, não, a política veio para a rede. A política veio para direcionar o cuidado paliativo numa rede de atenção à saúde. O primeiro objetivo é fazer a integração dele. Pode ter certeza que essa política vai incomodar muito a rede. Para que ela aconteça, a rede vai ter que conversar. Porque, partindo do princípio do matriciamento, a pessoa ela é e nunca deixou de ser da atenção primária à saúde. Nunca. A atenção primária à saúde é a ordenadora da rede, coordenadora do cuidado. Ela nunca deixou de ser. Não é que agora vai ser. Se ela estiver no hospital e lá for o melhor lugar para controlar sintoma dela, mesmo assim ela continua sendo da atenção primária à saúde e ela acessa pontos da rede. Então, primeira coisa que a gente não pode esquecer. A ordenação da rede é a da atenção primária. Então, não é que a política foi criada para a APS. Ela foi criada a partir da atenção primária à saúde, que conversa com as demais pontas da rede. Promover a melhoria da qualidade de vida, nós já falamos isso, é intrínseco ao cuidado paliativo. Ampliar a oferta de medicamentos para controle de sintomas. Promover a formação da educação continuada e permanente, conscientização sobre cuidados paliativos na sociedade. Desculpa, deixa eu voltar um. E aí eu vou entrar no que eu acredito ser mais importante, que são as ações propostas. 5 minutos. Eu vou falar muito ainda. Mentira. As ações propostas pela PNCP, primeiro é a habilitação descentralizada. É interessante a gente entender que quem vai habilitar as equipes matriciais é o Estado. Quem vai habilitar as equipes assistenciais são os municípios e os consórcios intermunicipais de saúde. Portanto, que quando a Mariana, que é fantástica, né, a fala dela sempre, quando ela fala sobre território, que ela fala sobre cultura e território, é importante que, para que o município implante uma política, uma equipe assistencial de cuidados paliativos, a habilitação dele é estadual. O Estado tem que conhecer suas regiões ampliadas. O governo federal vai só homologar ou não. Então, é a partir do território, ou seja, obrigatoriamente já vai incomodar a rede, porque para habilitar tem que fazer diagnóstico da rede. E para fazer diagnóstico da rede, a habilitação tem que ser validada pelo Estado. Então, é uma das primeiras coisas que tem nisso aí. A habilitação como o Melhor em Casa não é mais do governo federal. Mesmo o Melhor em Casa, agora a habilitação é do Estado, a partir do seu diagnóstico, né? Diretivas antecipadas de vontade, são propostas a gente discutir sobre isso. Mudança do paradigma de cuidado paliativo no Brasil, justamente nas diversas regiões que a gente tem no Brasil. Para isso, de forma bem prática, em primeira mão, vou trazer para vocês que entre nós três lá, a Mariana dividiu entre nós quem vai ficar com cada estado e obrigatoriamente fez com que cada um de nós fosse referência técnica, entre aspas, de regiões diferentes do Brasil. Por exemplo, eu estou com Rio Grande do Sul, estou com Rio de Janeiro e Espírito Santo, estou com Goiás, estou também com, vou lembrar, Piauí, Maranhão, Paraíba, meu Deus, Ceará e Roraima.
Cada um dos outros dois está como referência técnica nos outros estados, para a gente poder ficar mais próximo dessa conversa, aproximando o Ministério com Estado, Estado com município. Ainda esse ano vai ter uma reunião dos indicados por cada estado do Brasil como referência no estado quanto ao cuidado paliativo, para a gente começar junto com, e pensando que não é só Ministério, nós temos o Ministério da Saúde, nós temos o CONAS e o CONASEMS, que conversam o tempo todo para poder fazer com que o Estado e o município falem a mesma língua. Então, isso é uma questão metodológica que está sendo desenvolvida para que aconteça. Padronização do formato da equipe, já falei da matricial e assistencial, na hora dos questionamentos a gente pode falar mais. Respeitar a autonomia do indivíduo, as suas decisões, inclusive das crianças. E respeitar os princípios bioéticos. Como que vai ser isso? Ainda não temos noção de detalhe. Portanto, que na última oficina que a gente desenvolveu, entre grupos consultivos de paliativistas que atuam no SUS no Brasil, a gente está buscando com que seja formada uma câmara técnica dentro do Ministério de pessoas que estão na prática, para que essas equipes sejam consultadas em cada divulgação, em cada elaboração de manual, em detrimento do que o pessoal vê na prática nas diferentes regiões do Brasil. Eu acho que o tempo já encerrou, eu vou passar isso aqui, as equipes já foram. Então, entender que a Política Nacional de Cuidado Paliativo é uma conquista social que visa promover a qualidade de vida e a dignidade de alguém que está com uma doença grave, que ameaça a continuidade de sua vida. A conquista dessa política é o primeiro passo para a construção de uma sociedade cujas pessoas sejam assistidas desde o nascimento até a morte com respeito e dignidade e seja continuada, inclusive, no processo do cuidar da família após o óbito da pessoa. Importante falar que tem uma força importantíssima na atuação do cuidado paliativo, que é a base social. Não tem como falar de cuidado paliativo em rede se a gente não falar da mobilização da sociedade, da cultura do cuidado como um todo. Por isso está vindo uma nova política também sendo criada pela mesma coordenação, que é a Política Nacional do Cuidado, que quem foi para lá agora cuidar disso e ser a técnica referência, Heloísa, que trabalha em Porto Alegre, é uma assistente social que vai encabeçar a Política Nacional do Cuidado, pensando nos cuidadores, pensando no cuidado da base comunitária. Obrigado, gente. É isso. Obrigado, Ale Silva. Todos nós gostaríamos de ouvir muito mais, né, de todos os colegas aqui presentes. Por isso que o Castilho já tinha mostrado o Congresso Brasileiro. Vai poder assistir várias aulas aí do Ale Silva, de todos aqui. Nós vamos ter agora a participação online, né, em 2 vídeos, com 2 pacientes. Uma paciente de 2 vizinhos do Paraná, 18 anos, portadora de linfoma de Hodgkin, a paciente Isabel Veloso, e o paciente de São Carlos, 43 anos, portador de mieloma múltiplo, o senhor Edivaldo Carvalho. Vamos, então, para essa participação. Quando eu descobri, tive a notícia de que meu câncer ele não teria mais cura, e o tratamento que eu fosse fazer seria um tratamento assim para me manter viva, vou falar da maneira como me falaram, e não para curar. Então, a partir desse momento, eu já tinha ouvido falar sobre os cuidados paliativos, sobre o que era, mas eu acredito que quando a gente não mergulha assim para saber de verdade o que é, eu acho que a gente cria muitas suposições na nossa cabeça, Eu sempre achava que, apesar de ser uma coisa em cuidados, assim, uma coisa tranquila, mas tem aquele negócio que você pensa, a pessoa tem que estar de cama para estar no cuidado paliativo, Eu jamais, naquele tempo, ia imaginar que eu estaria hoje, assim, bem em cuidados paliativos, Então, assim, quando eu entrei para os cuidados paliativos, eu realmente, assim, estava muito debilitada. Quando me deram ali os 4 a 6 meses de vida, mais ou menos, foi um tempo onde realmente era de se esperar que aquele tempo fosse ser cumprido, até mesmo antes do tempo, eu diria. Quando eu falei para a médica que cuidava do meu tratamento, enfim, que eu não iria mais fazer um tratamento, até porque eu tive contraindicação de outros
hematologistas, assim, que eu consultei, que eu não deveria continuar devido à reação grave que eu tive, sabe? Então, na hora que eu cheguei, assim, e falei que eu queria entrar para o cuidado paliativo, que eu não queria mais seguir com a parte de hematologia em si, com tratamentos, eu lembro que ela disse para mim que eu era muito nova para entrar para o cuidado paliativo e que eu tinha outras oportunidades que eu poderia ficar tentando. Só que chegou no momento assim que eu não queria, meu corpo não aguentava mais tentar, né? Eu não tinha nem indicações assim médicas para continuar, nem condições clínicas e físicas. Então, assim, quando eu decidi buscar o que era o cuidado paliativo, eu não achei pelo SUS, eu só achei por particular. Então, eu comecei ali com médica no particular mesmo. Aqui na região é muito complicado, assim, não é impossível, mas é mais complicado você ter esse acesso ao cuidado paliativo pelo SUS, até porque é uma coisa pouco comentada, assim, na questão de medicina, principalmente em cidade pequena, como a minha. As pessoas não sabem o que é o paliativo, elas não são bem informadas, os próprios profissionais de saúde, às vezes, acabam colocando mitos e tabus em cima do cuidado paliativo. Então, aqui, foi um pouco complicado, assim, eu ter um acesso, assim, de confiança que eu iria estar em boas mãos, mas eu me decidi e depois eu vi que realmente era aquilo que eu queria, sabe? O primeiro contato, assim que eu descobri, né, que eu era portador do mieloma, em 2016, né, mas por não conhecer, certo, o que significava realmente cuidados paliativos, por ter uma visão só do Google, que é cuidados paliativos, eu não aceitei, porque o primeiro contato que eu tive foi que era a finitude da vida, e eu queria tratar doenças. Então, o primeiro contato que me ofereceram no Hospital Amaral Carvalho em Jaú, onde eu trato, porque eu sou aqui de São Carlos, eu não aceitei. Aí comecei o processo, né, em busca de curar a doença, né, tratar a doença. Fiz 25 sessões de rádio e comecei a fazer o primeiro ciclo, né, 45 dias depois que eu terminei a rádio, fazer o ciclo de quimioterapia. Fiz por 1 ano, consegui entrar em remissão, mas 8 meses depois, a doença voltou. E voltou mais agressivo, né? Isso aí já foi em 2018. Aí a gente começamos outro ciclo de quimioterapia, fizemos por 7 a 8 meses, aí eu descobri que estava tendo alterações, né? E a gente marcou uma consulta, a gente fomos, né, no Amaral Carvalho, lá onde a gente trata, até hoje, e a médica foi bastante sincera, né? Pela minha questão, que eu estava sem aguentar, já não aguentava mais tratamento nenhum. Aí ela explicou para mim que as linhas de quimioterapia, naquele estágio que eu estava, não era mais indicado, né? E que ela iria me ajudar a cuidar da dor, né? Que era o meu foco principal, que era muita dor. E conforme eu fosse melhorando, né? A gente poderia pensar em um tipo de quimioterapia para controle da doença. Hoje em dia eu vejo, conforme foi passando o tempo, na verdade, o quanto que o cuidado paliativo, assim, atua em diversas áreas na nossa vida, né? Então, eu ter tido essa experiência, assim, de ver minha vida social sendo cuidada, minha vida emocional, me ajudou muito com as minhas condições físicas, né? Porque acho que nossa situação física tem muito a ver também com nossa questão emocional. Então, hoje, assim, eu posso falar que eu superei qualquer achismo meu sobre o que era um cuidado paliativo. Eu falo assim, que os cuidados paliativos devem caminhar desde o primeiro momento que a pessoa descobre uma doença ou qualquer um problema de saúde que ameaça a sua vida. Se eu tivesse um esclarecimento do que seria o cuidado paliativo, o benefício que eu ia ter, eu teria aceitado no primeiro momento que eu cheguei lá no hospital. Eu fui aceitar 3 anos depois. Quando eu estava numa situação mais debilitada, minhas consultas e avaliações por parte do paliativo e na questão oncológica eram todas presenciais, mas conforme eu tenho contato assim pessoal dos meus médicos, então qualquer relação, qualquer coisa que acontecia, eu relatava a eles o que estava acontecendo, se havia necessidade, eu ia presencialmente, ou às vezes a equipe de enfermagem que estava ali, eles se ofereciam, aqui da minha cidade, no caso, se ofereciam para vir até mim, porque eu fiquei de forma mais online, porque meus médicos não são da minha cidade, né? E principalmente a minha médica do paliativo, ela mora a 40 minutos daqui. Então eu fiquei com contato pessoal, sempre ligava para ela. Hoje em dia,
eu só faço consultas presenciais se eu realmente tenho uma causa clínica, assim, muito preocupante. Mas como está uma forma, assim, estabilizada, né, eu diria, então eu consigo acompanhar de longe mesmo. Aqui no hospital, quando eu precisava, eles já sabiam do meu caso, eu falava com eles, a minha médica falava com eles através do meu telefone, então eles sempre tinham uma comunicação. Eu já passei por fisioterapeuta, passo por psicólogo, já passei por psiquiatra também. Não tive nenhum contato com alguém que lide direto com a minha fé, além das pessoas da minha religião mesmo, sabe? Então eu deixei por conta minha, porque para mim já era uma área bem resolvida, assim, sabe? Mas questões emocionais eu tive um cuidado, até mesmo questões assim com o pessoal da enfermagem que me acompanha muito de perto aqui da minha cidade, até agora por conta de outras condições minhas. Então, assim, é sempre essa equipe que está me atendendo, né? Mas existem outras diversas equipes, já passei por assistente social também, que me auxiliaram em tudo, em questões sociais minhas, dos meus direitos, sobre um paciente paliativo, sobre o que eu poderia fazer e tudo mais. Então, tive bem um auxílio de toda a equipe, assim, eu diria. Hoje, eu continuo tratando no Amaral Carvalho em Jaú, né, que é um hospital referência, certo, no tratamento oncológico e no transplante de medula óssea, né. Então, eu faço a parte paliativa, que é a doutora Juliana, e toda a equipe, né, de tudo que a gente precisa, desde um dentista, desde o psicólogo, desde a nutricionista, fisioterapia, né, a terapia ocupacional que me ensinou, desde aprender a segurar um garfo, uma colher, né, comecei a ter o treinamento para passar da cama para a cadeira de roda, ir no banheiro, segurar um copo. Então, essa parte, né, a parte mental, cada 3 meses a gente vai para o hospital, né, aí passa pela parte, né, do paliativo, né, que aí ela mexe com toda a parte da medicação, né, o ajuste da medicação. Agora a gente já estamos retirando, né, o excesso de medicamento, né, conforme a gente vai evoluindo na fisioterapia e a qualidade de vida vai retornando, ela vai baixando as medicações. Graças a Deus, a parte de medicação está bem controlada. O cuidado paliativo não é só para necessariamente quem está em condições de cama ou em condições de terminalidade, até porque são coisas totalmente diferentes. Então, até mesmo quando você tem uma dor crônica, que os seus tratamentos não deram certo para essa dor crônica, você pode procurar um médico dos cuidados paliativos, uma equipe de cuidados paliativos, para te auxiliar, porque o paliativo não é te preparar para a morte, o paliativo ele te prepara para a vida. Então, assim, a única certeza que a gente tem realmente é a morte, entendeu? Então, nós podemos morrer a qualquer momento, mas você está numa equipe que tem um cuidado assim, muito mais além do que outras equipes médicas em relação à vida e à morte, melhora muito sua qualidade de vida, porque eles veem coisas que a gente não enxerga, que às vezes outros profissionais da saúde não vão enxergar. Eles trabalham muito na prevenção de outras coisas, na prevenção de futuras dores, e eles também te preparam, como foi comigo, como eu tinha, assim, uma certeza, na verdade, que eu não iria ficar por muito tempo, mas que graças a Deus consegui superar isso, foi que o que eles trataram comigo foi justamente a causa, e se eu tiver uma parada cardíaca? E se o câncer parar o meu coração, ou qualquer coisa nesse sentido, o que faria? Ou se eu tiver alguma ameaça de alguma coisa, o que eu faria? O que minha família faria? Porque eles não trabalharam somente a mim, mas a minha família, os meus familiares. Então eu vejo muito a importância da participação da família nisso. Então você aceitar ser cuidado e aceitar ser amado, porque na verdade é muito sobre amor tudo isso, né? Sobre cuidar de uma vida. E existem muitos profissionais ou muitas pessoas que falam que são contra o paliativo. E eu falo da parte, assim, vou falar da parte medicinal, porque o juramento deles é sobre salvar uma vida, até o máximo que você puder, né? E quando se trata do paliativo, muitos médicos acham que você não está salvando uma vida, você está entregando a morte. Mas, na verdade, o paliativo está fazendo muito mais do que entregar a morte. Ele está salvando, assim, de todas as vias uma vida. Eu me sinto acolhido. A palavra que eu posso falar é um acolhimento humano, né? De você
né, ser assistido, né, da maneira mais digna possível, que é ter pessoas ao seu redor que pensem em você, paciente, pense na sua família, né, que a minha esposa, meus filhos, praticamente viviam no hospital. Então, a gente tivemos todo esse acompanhamento mental, né, acompanhamento de uma pessoa que tratou da nossa alimentação, ensinou tanto eu a me alimentar melhor, como a minha esposa preparar e cuidar da alimentação, né, porque a gente ficava um tempo internado e vinha para casa, ficar, né, se recuperando, porque são tratamentos longos, né, então, é um tratamento que eu estou tratando há 9 anos. Então, não é só a parte do hospital, é a gente aprender, né, a como vamos viver também em casa. E foi fundamental. Hoje eu digo que paliativo, na minha vida, foi o recomeço e o ensinamento para a vida. Agradecendo a participação dos pacientes. E, a partir de agora, os colegas, as colegas, pacientes, participantes podem participar dessa conversa nesses últimos minutos, através do envio de perguntas. Então, existe aí vou pedir para o pessoal para colocar o QR Code. E essas perguntas vão chegar aqui para nós. Já tem várias perguntas, então eu vou direcionando aqui algumas perguntas. Então, aqui tem uma série já de perguntas direcionadas. Eu vou pedir aos colegas atenção ao tempo aí para a gente responder em torno de 1 a 2 minutos, tá? Então, vou fazer aqui. Vou começar com uma pergunta para o Castilho, né? Quais seriam os caminhos para iniciar uma equipe multiprofissional, né, e quebrar as barreiras e preconceitos em relação ao cuidado paliativo hospitalar? Como melhorar essa aceitação? Eu acredito que seja muito diante da demanda de profissionais nas suas instituições, de quererem ter uma equipe de cuidados paliativos no seu hospital, na sua instituição de saúde, seja ela qual for. E realmente, o que a gente vem trabalhando de pouca informação, da falta do conhecimento do conceito do cuidado paliativo, até porque são poucas as equipes ainda no Brasil, isso espanta. Isso, culturalmente, é algo que é uma luta para todo profissional que quer iniciar uma equipe de cuidados paliativos. Eu estava dando, semana passada, uma aula para pós, e eram vários alunos de várias especialidades. A gente começou uma comissão de cuidados paliativos e, a partir dela, eu gostaria de sensibilizar o gestor para o início de um serviço. Eu estou preocupado porque agora me liguei que tem o tempo. A gente precisa aprender. Então, TJCC trabalha muito o Oncoguia com Advocacy e o cuidado paliativo também. Os associados à ANCP tem, por exemplo, a plataforma do CAPC, que é uma plataforma de muitos cursos e nela também tem como sensibilizar o gestor para a importância do cuidado paliativo na instituição. Então, se associem à NCP, vão no CAPC, façam os cursos com certificado, que ali tem todo o passo a passo de como a gente vai conseguir convencer o gestor da importância de um serviço especializado de cuidado paliativo na sua instituição. Obrigado, Castilho. A pergunta aqui da colega Juliana, eu vou fazer ela para o Ale Silva. A oferta de medicamentos e insumos foi presença recorrente nas apresentações. Entretanto, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica tem dificuldade de assegurar o acesso. O paciente com dor crônica, né? Então aqui o PCDT também da dor está desatualizado, de 2012. Quem tem dor não pode esperar. Como articular rapidamente essas políticas? Na verdade, essa articulação está começando a acontecer, porque o que aconteceu?
pensando mesmo no que a própria Organização Mundial de Saúde fala enquanto base estrutural para o cuidado paliativo, que é acesso, educação e medicamentos, estão trabalhando justamente dentro da própria política uma discussão ampla dentro de cada uma dessas linhas que estrutura uma boa política de cuidado paliativo. Então, as agendas de conversa, de negociação, de interlocuções, inclusive da NCP, junto com o Ministério, junto com o CONAS, CONASEM, junto com o pessoal da farmácia, a Política Nacional de acesso à questão farmacêutica, já está acontecendo e essa aproximação já houve. Então, agora vão ser outras agendas para que isso possa refinar e que a gente consiga, dentro da própria RENAME, dentro das próprias condições sanitárias de acesso, especialmente aos opioides, sejam mais facilitadas no Brasil como um todo. Então, já está acontecendo, né? Muito obrigado. Eu vou fazer essa aqui para a Mariana. Já temos uma política aprovada, já é um grande ganho para a atenção paliativa, mas ainda entendemos que existem muitas oportunidades de aprimorá-la, como incluindo outras especialidades na equipe mínima. Paralelamente à aplicação da política recém-aprovada, como podemos colaborar para já nos prepararmos e provocarmos essa melhora no futuro? Bom, primeiro, como eu já disse, conhecendo as pessoas que a gente cuida, né? A gente já tem coisas dadas, como a própria Silvana trouxe, né? A Política Nacional da População LGBT, da População Negra, que são desde 2009, 2011, e a gente nunca nem leu essa política, nem sabe da existência dela. O próprio Ministério colocou como obrigatório a coleta do quesito raça-cor desde 2017 pelo profissional de saúde. Quem de nós aqui pergunta? A gente não pergunta. E qual é a importância da gente perguntar? É conhecer o sujeito. Só conhecendo que a gente consegue identificar como essa pessoa está, quais são as doenças prevalecentes, como que está a questão socioeconômica desse sujeito, qual é o impacto disso na saúde e doença dessa pessoa. Sem isso, a gente não faz política pública. Então, todas essas políticas, incluindo a PNCP hoje, é pelos movimentos sociais, por pessoas que engajaram e trouxeram demanda. Isso já aconteceu em outros momentos. O próprio SUS se formou assim. Então, ter acesso ao que já tem e se apropriar disso. Muito obrigado. Uma pergunta para a Silvana, do Pedro Souza. Gostaria de saber se existe a ideia ou a previsão, até porque a Silvana ainda está no comitê, né, de psicologia conosco na NCP, da NCP em realizar a prova de título de especialização em psicologia para os cuidados paliativos. É um desafio enorme, pergunta de milhões essa. A gente, na verdade, tem um comitê dentro do comitê, né, que está em articulação com o Conselho Federal de Psicologia e suas regiões, né, e acho que esse é o primeiro grande passo, trabalhar com o nosso conselho, né, porque, de alguma maneira, ele também precisa reconhecer que a gente precisa de uma formação específica, né. Alguns anos atrás, eu ouvi de uma psicóloga que a psicóloga trabalha com sofrimento, então não precisa de formação, né? Então, a gente está engatinhando na compreensão da complexidade do sofrimento que a gente está abordando. Então, a gente tem um grupo bastante atuante no Comitê de Psicologia da NCP, que está em conversa com os conselhos regionais, em BH, em São Paulo, Rio Grande do Sul, né? A gente está se espalhando na Bahia, recentemente, para que, a partir dessa correlação com os conselhos de psicologia, e cada regional tem as suas especificidades, a gente não consegue fazer isso direto com o Conselho Federal de Psicologia, porque a gente precisa levar em conta as questões de território, de organização dos espaços, e, a partir daí, a gente poder, então, trazer a necessidade do Conselho de Psicologia reconhecer a especificidade e, de alguma forma, isso colaborar diretamente para a questão da especialidade em cuidado paliativo para o psicólogo, né? Então, acho que teremos notícias em breve, acho que eles estão bastante receptivos, né, Dani? Acho que tem tido uma boa resposta e eu acho que isso pode facilitar e favorecer bastante que a gente se torne especialista em breve. Obrigado. Doutora Poli, quando o paciente pediátrico ele começa a atingir já uma idade limite, então ele está tendo ali o acompanhamento paliativo para o paciente, aos seus pais também, e ele começa a atingir a idade adulta. Como que acontece? Quais são as recomendações?
seguinte, a gente tem uma equipe de transição, né, que faz essa transição com a equipe de adulto. Então, apresenta esse paciente, essa família para a equipe de adulto, conta um pouquinho dessa história, e aí essa transição ocorre. Ora a consulta com a pediatria, ora a consulta com o adulto. Só que são poucos serviços que a gente tem esse acesso, né? Então, é um desafio também, porque nós pediatras temos um perfil bastante de mãe, de acolher, de colocar no bolso, de levar para casa, não que os adultos não tenham. E a gente fica muito tempo com essas famílias. Então, isso traz um vínculo muito forte, isso traz histórias, isso traz um monte de coisas boas, e, por outro lado, a gente precisa desapegar, né, nesse sentido, entregar essa família, essa criança para cuidar, para a continuidade do cuidado, né? Então, o ideal é a gente ter essa equipe de transição, que pode ser formada tanto por profissionais da pediatria quanto profissionais do adulto. E isso não é uma realidade, infelizmente. Obrigado, doutora. Aí tem uma série de perguntas aqui, ainda só para a gente partir para a mensagem final de cada um dos colegas, mas comentando também, ela perguntou algumas coisas sobre a saúde suplementar, a colega Lidiane, a colega Luciana, Larissa, Marcela Tardelli, Davi Diniz, Juliana dos Santos, além do Pedro Souza, e a gente perguntando se a PNCP movimenta de alguma forma a saúde suplementar. A gente sabe que muitas vezes a saúde suplementar acaba sendo influenciada diretamente, né, apesar de não ser a mesma política, mas ela também influencia. E eu vou passar para cada um dos colegas agora, com esse desafio aí de 1 minutinho, deixar uma mensagem para os colegas que estão aqui presentes e a gente encerrar o nosso painel. Eu gostaria de agradecer o TJCC por trazer esse espaço, fortalecer a voz do paciente, dessa troca cara a cara com profissionais. Eu aprendi bastante em outras palestras aqui, e fortalecer a ideia do cuidado paliativo como um direito humano, com uma prática voltada para a pessoa e para a sua família, para estimar e trabalhar também em todos os setores para que a política possa resultar em cuidado melhor, o mais breve possível, que cada um se empodere, entendendo o que é o cuidado paliativo, e solicite o cuidado paliativo assim que necessário, e necessário é muito mais cedo do que muita gente acredita. Então, peça no seu município, na sua instituição, o acompanhamento do cuidado paliativo em conjunto com o tratamento oncológico. Muito obrigado. Todos nós aqui somos agentes de mudança. E, para isso, a gente precisa trabalhar muito. Não trabalhar sozinho, trabalhar em equipe, trabalhar um dando a mão para o outro, reconhecendo a importância desse cuidado e reconhecendo que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, colocar a cara a tapa e defender esse cuidado, não só, né, para os adultos, mas para as crianças, para os bebês, para os adolescentes, para a população negra, para a população trans. Porque cada um é um indivíduo e é uma vida que vale a pena. Então, agradeço, sou muito admiradora dessas pessoas que estão aqui, e vamos para a luta, que é isso que precisa. Eu quero agradecer o convite, a mesa aqui, os meus colegas, e colocar novamente, né, da importância da gente conhecer as pessoas que a gente cuida, conhecer o território. E conhecer o território não é só conhecer próximo, mas conhecer quais são os serviços que compõem essa rede de atenção à saúde. A gente conhece como encaminha, conhece os profissionais que estão ali, a gente discute os casos, ou a gente só dá alta e acha que está feito o nosso cuidado. Né? É pensar que o cuidado paliativo, de fato, é integral. E, para que ele seja integral, a gente precisa pensar no cuidado que vai além do nosso serviço, que vai além do que a gente está vendo, que a gente tem espaço para conhecer quem a gente está cuidando. Obrigada.
Longe de romantizar qualquer ideia do que a doença pode representar, a gente precisa reconhecer que ter uma doença grave é uma notícia difícil. O que a gente precisa mudar é a compreensão de que, apesar da doença grave ser uma notícia difícil, o cuidado paliativo é uma boa notícia. Então, se a gente puder fazer essa relação, né, entre mensagem, a má notícia da doença e o mensageiro, o cuidado paliativo diz, né, que alguma coisa está acontecendo, que a gente possa entender que ele, como mensageiro, traz a boa nova, né, no sentido de dizer, olha, temos caminhos para atravessar essa turbulência. Se a gente vai fazer uma viagem difícil, é muito melhor a gente estar equipado. Então, a ideia é que a gente entenda o cuidado paliativo nessa perspectiva interdisciplinar como um recurso que vai permitir, né, as melhores condições para se fazer essa viagem, seja lá quanto tempo ela tenha que durar. Muito obrigada. Primeiro, também agradecer o convite, né, de um evento tão rico como esse, com os meus colegas aqui. Depois, lembrar que cuidado paliativo não nasceu com a política. O cuidado paliativo já existe, né? Não é a política que tem que dar conta do cuidado paliativo, nós que temos que dar conta do cuidado paliativo, e a política vem para poder deixar claro para nós que agora, entre aspas, é um direito adquirido que a gente pode acessar e tem como o governo federal, estadual e municipal financiar isso, porque até então isso foi visto como caridade. E paliativista, caridade é uma coisa intrínseca ao ser humano, deveria ser. Mas cuidado paliativo em si é uma profissão também. Quando vocês colocam, chame o paliativista, durante o seu tratamento, durante o seu diagnóstico, esteja com o paliativista, compreender que é mais um profissional que te ajuda a passar por essa trajetória equipado, né? E, mais importante do que isso, não é achar que somente o governo federal, o estadual e o municipal tem obrigação sobre a política, mas cada um de nós, no seu território, tem obrigação, inclusive, de nos organizarmos, um exemplo em forma de comunidades compassivas, para que a gente chegue mais próximo de quem tanto sofre, aliviando esse sofrimento e somando outros braços, que não é só uma responsabilidade também nossa de profissional de saúde. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Em nome da Luciana Teles, né, que é do nosso comitê, eu agradeço. Queria pedir o pessoal do Comitê de Cuidados Paliativos para se levantar aqui e agradecer a eles. Graças a eles, nós estamos aqui hoje. Obrigado a vocês por estar conosco. Até a próxima.